Essa é uma breve história da vida de Santo Antônio de Pádua, um santo que é chamado sempre para a união, que protege a união das pessoas de uma família, para que uma família se mantenha integrada nos laços do amor. História de Santo Antônio de Pádua. Fernando de Bulhões Taveira de Azevedo era filho de uma nobre família portuguesa. Ele nasceu no ano de 1195, em Lisboa, quando Portugal já não fazia parte da Espanha. Teve uma infância feliz e foi educado dentro dos princípios da Igreja Católica. Aos 15 anos, ingressou na Ordem dos Cônegos Regulares de São Vicente de Fora, procurando uma vida de isolamento e devoção a Deus. 2 anos mais tarde, foi para o mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, onde realizou seus estudos e teve a oportunidade de se isolar um pouco mais ainda. Nessa época, ele já sentia a necessidade de conviver com o silêncio e a solidão, buscando maior concentração em suas orações e, assim, maior proximidade a Deus. Foram muitos anos de estudo de teologia e das Sagradas Escrituras. Era um rapaz dotado de uma grande memória e de muita facilidade para aprender. 10 anos depois, entrou em contato com os franciscanos de um convento muito humilde e isso transformou a sua vida. Em 1220, tomou conhecimento de que 5 frades franciscanos haviam sido presos e martirizados até a morte por causa de constantes lutas entre muçulmanos e cristãos. Esse episódio, no Marrocos, fez com que o jovem Fernando se impressionasse muito com a maneira de viver desses seres humanos e com o exemplo de fé que deixaram. Nessa época, ele acabou abandonando o mosteiro agostiniano para abraçar a ordem franciscana, que tinha um estilo de vida fundamentado na pobreza, na simplicidade da vida e no amor total de todas as criaturas. Aquele rapaz que havia sido criado com conforto e comodidade, sentiu a necessidade de modificar sua maneira de viver, abdicando dos bens materiais para ter uma vida de pobreza e dedicação a Deus. Sua vida passou a ser modesta e sem regalias. Fernando ingressou na Ordem dos Frades Mendicantes de Coimbra. Lá, então, recebeu o nome de Frei Antônio e determinou-se a fazer parte da obra missionária de evangelização dos infiéis no Marrocos. Ele estava disposto a morrer pela sua fé. Porém, durante a viagem, Frei Antônio adoeceu seriamente e teve de retornar à Europa apenas 4 meses após haver desembarcado. Devido a uma grande tempestade, o navio em que voltava para Portugal foi arrastado pela correnteza e acabou sendo obrigado a atracar na Itália, onde ele passou a viver. Frei Antônio permaneceu durante algum tempo no convento de Messina e de lá seguiu para Assis. Depois, passou a viver uma vida
eremítica num convento perto de Forli, exercendo as funções de cozinheiro quase sem contato com o mundo exterior. Participou da Assembleia Geral dos Franciscanos em Assis no ano de 1221. Junto à nova ordem, Frei Antônio teve a oportunidade de pregar por ocasião de uma ordenação. Ele foi convidado a falar e, a princípio, recusou-se, porém, seu superior ordenou que ele fizesse o discurso. Inicialmente, sua voz estava trêmula, mas, abençoado pelo Espírito Santo, foi ganhando tanta confiança que suas palavras passaram a transmitir força e emoção. Falou tão bem e revelou um conhecimento tão profundo de teologia e das Sagradas Escrituras que todos ficaram impressionados. Dali por diante, desde 1222, começou a ser constantemente solicitado a fazer pregações. Pouco a pouco, Frei Antônio foi ganhando notoriedade pela simplicidade e profundidade de seus sermões. Era um notável orador e suas pregações impressionavam a todos, pobres e ricos, humildes e poderosos. A vida calma e solitária foi sendo substituída pela convivência com multidões de pessoas que queriam ouvi-lo falar. Muitos se converteram sobre essa orientação. Algum tempo depois, a um pedido de São Francisco de Assis, ensinou teologia aos frades de Bolonha. Suas pregações ganharam importância e nos anos seguintes estava levando sua palavra de fé pelo norte da Itália e sul da França, onde combatia os focos de heresias. Aos poucos, Frei Antônio foi obrigado a fazer suas pregações em áreas livres, pois as igrejas já não podiam conter todos os fiéis que se aglomeravam em busca de suas palavras evangelizadoras. Antônio acreditava que não havia sentido nas pregações se elas não fossem seguidas de exemplo. Ele teria dito: os únicos que pregam corretamente são aqueles que agem de acordo com as verdades que anunciam em seus lábios. Finalmente, em 1229, estabeleceu-se no convento de Arcela, a 1 quilômetro de Pádua. Dali, saía em pregações para onde quer que o chamassem. Santo Antônio passou sua vida divulgando o Evangelho, defendendo os pobres da exploração dos mais ricos e promovendo a paz. Só parou de pregar quando adoeceu seriamente. Pediu para ser levado a Pádua, mas seu estado de saúde se agravou e ele foi obrigado a parar num pequeno convento em Arcela. Ali se confessou, recebeu os últimos sacramentos e rezou com os frades. Um deles, vendo-o imóvel, perguntou: "O que vês, Frei Antônio?" E ele respondeu: "Eu vejo meu Senhor." Poucos instantes depois, morreu em paz. Era o dia 13 de junho de 1231. Menos de um ano após a sua morte, o Papa Gregório IX proclamou-o santo.